A autonomia de um veleiro não é medida por quanto combustível a gente leva. Até porque, na real, quando a gente veleja, a gente coleta o nosso próprio combustível no caminho. O que, cá entre nós, é genial. Mas poderia ser ainda melhor. O que acaba limitando nossa autonomia é basicamente comida e água. Comida não é tão difícil de estocar se você não for muito exigente quanto a alimentos frescos, por exemplo. Mas água é pesada, é volumosa, há um limite de quanto a gente consegue levar em um veleiro sem prejudicar o espaço ou, em casos extremos, até a capacidade de flutuação do barco. Mas o mais paradoxal de tudo é que a gente está cercado por água em todos os lados. Mais especificamente, o problema, você já sabe o que é o sal. Que curiosamente é o nome desse canal, mas nesse caso ele atrapalha. Se a gente bebe água do mar em grandes quantidades, não há como o corpo se livrar desse sal. Os nossos rins não conseguem fazer urina mais salgada do que a água do mar, então você precisa urinar um volume maior do que a água que você tomou para se livrar dele, o que acaba em desidratação. É uma água que literalmente te deixa com mais sede. Em pequenas quantidades misturadas com água doce, é até possível sobreviver, como provou o biólogo e médico francês Alain Bombard, que atravessou o Atlântico Norte sem nenhuma provisão, coletando plâncton com uma rede fina para se alimentar e misturando a água da chuva com a água do mar para beber. Mas além de ser um feito meio contestado, é algo muito extremo. Certamente você não vai querer tentar fazer isso também. É comum você encontrar na internet formas de dessalinização de emergência, com garrafas PET e tal, mas a real é que a produção delas é muito pequena. É realmente uma coisa para um momento extremo. Além de não serem nada práticas. Até mesmo coletar água da chuva, que eu faço aqui no balanço e é algo muito bom, e um catamarã mais fácil ainda, é bem legal na real. Mas não é algo que dá pra você confiar que vai ter sempre e precisa chover bem forte para você conseguir coletar uma quantidade boa de água. É muito comum ter várias semanas em que você não consegue o suficiente. E isso em Paraty, onde eu fiz bastante isso, e que é um lugar que chove pra caramba. No meio do oceano, então, é bem mais difícil, especialmente com o barco balançando e a possibilidade de Monda contaminar com sal a sua coleta. Dessalinizadores em barcos é o caminho mais prático e seguro para essa autonomia infinita. É algo até bem comum em navios. Em veleiros de oceano é frequente encontrar dessalinizadores, mas não sei se na maioria deles, e isso por alguns motivos. Uma das razões para isso é que a média dos veleiros no Brasil, pelo menos, é de 30 pés, que tem pouco espaço para instalação de um e geralmente não tem uma produção muito grande de energia. Especialmente em gerações mais antigas de dessalinizadores, você precisa de muita energia. Precisa de um gerador razoável. O meu gerador, que é de 1 kVA, não tocaria nenhum dessalinizador dessa antiga geração, que eu saiba pelo menos. E também se você não passa longos períodos a bordo e não sente falta de mais água do que consegue armazenar com seus tanques, talvez não valha a pena o investimento. Mas em grandes viagens e morando a bordo, é bem legal se você puder investir em um dessalinizador. No balanço, que é um 34 pés, eu nunca cogitei seriamente um porque achava que teria que ter um gerador muito maior e o espaço também parecia ser um grande problema. Mas então um dia eu esbarrei uma propaganda no Instagram de um dessalinizador pequeno e que consumia 9 amperes em 12 volts para fazer 30 litros de água. Bom, aí a minha placa solar já toca. Com folga, na verdade. De repente, ter um dessalinizador no balanço começou a se tornar uma realidade. Além do conforto óbvio de ter água mais fácil e abundante no dia a dia, há uma outra grande vantagem. Eu quero fazer pelo menos uma grande travessia oceânica com balanço, e um dos maiores desafios, como eu falei lá no início do vídeo, é levar água. Os tanques de água aqui no balanço não são grandes, têm 240 litros, o que para uma tripulação de 4 pessoas, o que tornaria os turnos para ficar no leme bem mais leves, é pouco. Se a gente gastasse os 20 litros de água por pessoa que a gente costuma gastar aqui durante uma travessia, em 30 dias seriam necessários 2.400 litros, 10 vezes mais do que o tanque do meu barco. Tudo bem, em uma travessia oceânica, ninguém gasta assim tudo isso, como se estivesse perto de terra, com esse conforto todo, a não ser que você tenha um dessalinizador. Com um, fica bem mais fácil e há muito mais conforto em uma situação assim. Seria essencial, óbvio, estocar a água mínima necessária para sobreviver caso o dessalinizador quebre ou alguma coisa assim, mas, fora isso, dava para tomar um banho decente todos os dias. Nesse caminho eu descobri que uma empresa, a IC,
traz o modelo que eu tinha visto aqui pro Brasil, o Zen 30. E eles viraram parceiros muito legais, junto com a Schenker, que produz ele lá na Itália. Inclusive a gente passou um tempão na Boat Show juntos, divulgando esse dessalinizador. Graças a eles, esse vídeo foi possível e o meu dessalinizador chegou. Ainda quando estava em Santa Cruz, mas eu fui até Vitória para buscar. Chegou! Que legal, agora tô esperando aqui um Uber para me levar para Santa Cruz, dá mais ou menos 1 hora de carro. Sem conta de Uber, mas pô, levar isso aqui no ônibus, vai ter que conseguir um Uber, um táxi até a rodoviária, mais o ônibus. E aí chega lá e eu tenho que pegar mais um táxi se eu achasse, porque é pesado, né? Tá bom. Antes tive que dar um rolê pela Grande Vitória para ter como instalar ele no balanço. Tô aqui no Jardim Lemoeiro comprando várias coisas aqui para instalar o dessalinizador. Mangueiras, abraçadeiras. Não é muito perto aqui, né, do centro de Vitória, mas pô, tem tudo, cara. Você vem numa viagem aqui, passa uma tarde e compra um monte de coisa que você precisa. Não é nada específico de barco, mas muitas coisas não são específicas de barco mesmo, né? Onde eu estava ancorado no momento, o comércio era muito pequeno. Não ia ter quase nada do que eu precisava. Então resolvi aproveitar essa viagem e tentar me preparar o máximo possível. Além do que vem na caixa do dessalinizador, não há nada muito exótico para comprar. Basicamente mangueiras e conexões dentro de algumas especificações que estão no manual. Algumas mangueiras deveriam aguentar até 10 bar de pressão e outras apenas 3 bar. Exagerei um pouco e comprei ainda mais resistentes, só que eu esqueci de um detalhe e fiz um erro que eu teria que consertar depois. Que maravilha! Amanhã eu vou começar a instalar. Hoje já transportar até aqui já foi complicado. Tá aqui já, amanhã eu vou começar a instalar. Mas o que é um dessalinizador e como ele funciona? Há várias formas de dessalinização, e a mais óbvia que aparece frequentemente na cabeça das pessoas é a destilação, ou seja, evaporar a água e condensar ela novamente. Mas há também outros métodos, como eletrodiálise, nanofiltração, formação de hidratos gasosos e a osmose reversa, que é usada em todos os veleiros que eu conheço e a mais eficiente quanto à energia e ao espaço necessário. Nesse vídeo a gente vai falar só dela. A osmose é o movimento da água através de uma membrana de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E ocorre o tempo inteiro dentro das nossas células e sem nenhum gasto de energia. É algo que o líquido naturalmente faz. Mas o que a gente quer dessalinizando a água é justamente ao contrário. Fazer a água passar de um meio mais concentrado, que é a água do mar, com sais, para um meio menos concentrado. Aí só aplicando uma pressão mecânica no sentido contrário. Para isso precisa energia. A membrana da osmose reversa é um filtro onde a água salgada flui através de um tubo enrolado com várias camadas de membrana plástica, com furos muito pequenos. Muito pequenos. Para você ter uma ideia, é onde as moléculas de água passam, mas as de sal não. Consegue imaginar um furo que tem um tamanho ligeiramente maior do que uma molécula de água? Assim, parte da água consegue chegar até um outro tubo no centro desse primeiro, onde fica a membrana, que é por onde sai o produto final do dessalinizador, a água doce. A maior parte da água que entra no dessalinizador, na verdade, sai por essa camada externa da membrana, é jogada de volta ao mar. E o que sai desse descarte é só água do mar, mas com uma concentração maior de sais, porque a gente tirou um pouco da água doce que tinha ali, mas nenhum outro produto adicional é jogado de volta ao mar. É um processo não poluente. E na real nem tira muito, porque passam pelo menos 10 litros de água do mar para cada litro de água doce que você consegue converter. Isso também ajuda a fazer com que a membrana esteja sempre, de certa forma, autolimpante, porque passa muita água por ali. E ela não retém que nem um filtro normal e a água e passa no outro lado. Os furos da membrana têm 0,7 nanômetros, ou 0,0007 micrômetros, que dá menos que um com B, bilionésimo de metro. Grande o suficiente para passar moléculas de água, mas pequeno demais para passar basicamente tudo. Nesse gráfico dá para ter uma ideia do tamanho de algumas partículas que você pode encontrar na água. A areia varia entre 1.000 e 100 micrômetros. O pólen entre 100 a 10 micrômetros. Bactérias variam de 10 a 0,1 micrômetros. Vírus chegam a ser tão pequenos quanto 0,06 micrômetros. Mas furos de 0,0007 micrômetros são muito menores e conseguem filtrar até moléculas de pesticida e herbicidas, deixando passar somente a água e alguns poucos sais ou íons de metal. É uma escala tão bizarra, próxima ao átomo, que para entender melhor pode ser legal fazer uma analogia. A membrana é como uma peneira em que os furos são do tamanho de ervilhas.
os sais do tamanho de azeitonas e o menor vírus conhecido do tamanho de uma bola de golfe, a menor bactéria do tamanho de uma máquina de lavar roupa e um protozoário do tamanho de um prédio. Então, acho meio difícil passar uma máquina de lavar roupa num buraco do tamanho de uma ervilha. Por isso, não tem infecção de bactérias ou alguma coisa assim que passe pela membrana. Nessa escala, um grão de areia seria do tamanho do Monte Everest. Por isso é um filtro que consegue eliminar da água quase tudo que seria perigoso para o consumo humano. É provavelmente o melhor filtro que você vai conseguir achar. Mas isso não quer dizer que não possa crescer contaminação dentro da membrana, depois da filtragem, no tanque que você armazena a água ou ainda um defeito na membrana. Então a água que sai do dessalinizador é própria para beber, considerando que está tudo funcionando bem e que a manutenção é bem feita. Tem algumas transformações que são tão importantes para a vela de cruzeiro que eu chamo de vela do século XXI, né? Algumas tecnologias que, sei lá, no século XX não era possível usar, ou até poderia existir, mas era muito difícil, e algumas que surgiram mesmo, e que tem o potencial de transformar bastante a vida a bordo. Uma delas é a bateria de lítio, né, que possibilita uma série de outras coisas. Outra é a internet rápida e barata via satélite. E uma coisa que eu acho que tem um potencial enorme também são dessalinizadores mais modernos. E hoje chegou o dessalinizador do balanço, o Schenker Zen 30, que eu acho que vai revolucionar as coisas aqui. Então vamos abrir. Aqui o filtro por onde passa a água salgada, né? É a primeira filtragem que a água salgada passa. Várias conexões diferentes aqui, ó. Soa como parafusos. E é a central que vai comandar, né, a parte eletrônica. Olha esse aqui, que brinquedo é esse aqui? Era o Natal que havia chego mais cedo e tinha ganho vários brinquedos em um. Cada peça do dessalinizador era um pedaço de um grande quebra-cabeça feito pensado para o velejador raiz. Isso aqui eu vou ler bastante hoje, acho que eu vou segurar a ansiedade, ler com calma e amanhã eu vou instalar. Aqui está! Que belezura! O legal desse dessalinizador, além de ser super eficiente, o que permite a gente fazer tanta água com tão pouca energia, é que, pô, é compacto, cara, é tudo uma coisa só. Vamos tentar instalar embaixo da cama, se não der, vou instalar no paiol. Então temos aqui tudo, né? Os filtros, o dessalinizador em si, a parte de comando, né, elétrica e a bomba. Aqui é a parte de trás do dessalinizador, ali fica o recuperador de energia e aqui a membrana de osmose reversa. Tá, mas aí alguns de vocês vão dizer assim, mas pode beber água dessalinizada? Aí é uma polêmica. Muita gente que fala sobre água dessalinizada diz que não se pode beber ela diretamente, que ela teria pouquíssimos sais e isso acabaria roubando sais do nosso corpo e por isso não poderia ser bebida diretamente. Bom, isso aí tem bastante polêmica. Eu vou tentar puxar alguns fatos. Eu também sempre tinha isso na minha cabeça quando não tinha nenhuma experiência com dessalinizadores, mas eu mudei um pouco a minha opinião. Uma medida importante para a gente discutir isso é o TDS, Total Dissolved Solids, ou total de sólidos dissolvidos em português. Quando a água tem, digamos, 100 ppm de TDS, quer dizer que em 1 milhão de partículas, 100 são sólidos dissolvidos e 999.900 são moléculas de água. Segundo a Organização Mundial de Saúde, águas com TDS menores do que 300 ppm são excelentes. Entre 300 e 600 boas, 600 e 900 ok, 900 e 1200 são de baixa qualidade e acima disso inaceitáveis para o consumo humano. Não há um limite quanto a riscos de TDS abaixo de 300 para o consumo humano. O site Medical News Today, também usando como fonte a Organização Mundial da Saúde, afirma que em uma alimentação saudável você consegue repor qualquer falta de nutrientes que uma água destilada, que tem 0,5 TDS, teria. E que seria tomar água destilada saudável, inclusive com benefícios pelo baixo risco de contaminação. Vários outros sites médicos e de pesquisa que eu consultei concordam e há muitas pessoas, ou até cidades inteiras, vivendo com água dessalinizada há muitos anos. Algumas delas destilada, inclusive. E se você parar para pensar um pouco, a água da chuva tem menos de 50 ppm. É quase água destilada e eu acho que todo mundo aqui concorda, mais ou menos, que não vai te fazer mal
você beber ela, salvo a existência de poluição no local, alguma coisa assim. E eu imagino que um Doritos deve ter muito mais sal do que a diferença de uma água para outra que você consumiria numa quantidade assim de um dia, assim. Acho que até esse Doritos quebrado aqui tem mais sal do que 10 copos d'água junto. Isso aí sou eu falando, eu não li nada sobre isso, sobre Doritos. Então, a água com poucos sais não vai fazer mal a você, pelo menos é o que eu pude pesquisar durante vários dias aqui. Na descrição tem todos os links que eu usei para esse estudo, para tirar essas informações, e se você tiver outros estudos sérios, como o da Organização Mundial da Saúde, que tenham sido feitas pesquisas realmente sobre isso, não apenas textos em sites, sem fontes, que contrariem essa ideia, deixa aí nos comentários para mim aprender também. Eu posso mudar de ideia sem problemas, baseado nas evidências. Mas eu li que água com sais muito baixos podem sim ter um gosto que não estamos acostumados, né, e causar corrosão em canos metálicos, porque é um pouquinho mais ácido. Mas enfim, de qualquer forma, o Schenker Zen 30, que está aqui no balanço, produz água com 350 ppm de TDS, que é boa dentro de qualquer classificação da Organização Mundial da Saúde e de qualquer outra classificação que eu achei em qualquer site. Então, nem entra nessa polêmica. Desse desalinizador aqui, dá pra beber tranquilo. Cara, coube perfeito onde eu queria. Perfeito. Só botei aqui pra checar pra ver se cabia e tal, né? Mas dá, aqui assim quase não pega, mas deu certinho. Tem um espaço ainda de botar a borracha lá e a fixação, né? Então é importante que... E até aqui assim, ó, na verdade, esse filtro ele pode vir mais pra cá e dar o espaço aqui, cara. Pra, se por acaso não couber aqui, ó, se por acaso com a fixação der aqui, dá pra trazer isso aqui mais pra cá, um pouquinho. A bomba também, eu só coloquei ali só pra ver se dá o tamanho, mas dá pra fixar ali na outra parte da cama, então eu acho que vai dar. Que aí ficou o boiler, waterlock, aqui é um filtro que eu tenho lá para água da cozinha, que é o de carvão ativado. E aqui vai o desalinizador, mais para lá vai ficar a bomba, perfeito. E aqui eu tenho todas as conexões que eu preciso, tem entrada de água, tem água doce para limpar e água doce para ir de volta pro tanque. Vai ser golaço, vou dar uma limpada aqui e começar a trabalhar para deixar isso perfeito. E outra, vai dar para fixar primeiro e depois conectar as coisas, que vai ser muito legal também. Então tem aqui as conexões que vieram, né? Um pouco de mangueira para fazer... Vamos ver se vai dar. Tô com medo que não tenha mangueira suficiente, tem que sair para comprar mais. Parece que tudo funciona aqui, né? E vamos ver o que eu comprei. Já peguei as conexões para engatar nos sistemas que eu já tenho, com abraçadeiras. Pô, achei muito legal com essa... Ih, cabelo horrível, hein? Lendo o manual, dá para entender super bem a instalação. Se eu conseguir, provavelmente você vai conseguir também. A água entra e passa por um filtro de tela, esse aqui. Aí passa por uma válvula que deixa essa água salgada passar, ou a água doce vinda do tanque, quando é usado flush, e ela entra na bomba, que empurra a água por um filtro de 5 micra e um acumulador de pressão para estabilizar a pressão do sistema. A água salgada, então, entra no dessalinizador e o descarte sai para o mar através de um passa-casco. E finalmente a água doce vai para o tanque. Depois que acaba a produção da água, começa o ciclo de lavagem da membrana, o flush. O comando elétrico abre uma solenoide liberando água doce que passa por esse filtro de carvão ativado para garantir que não chegue nenhum cloro na membrana. Aí ele passa por a bomba de novo e vai até o dessalinizador para limpar a membrana. No manual há uma indicação da bitola para cada cabo elétrico e um diagrama da ligação elétrica também, no comando eletrônico. Eu escolhi instalar o dessalinizador na cabine de popa, porque ali eu tenho praticamente todas as conexões que eu preciso e um espaço que eu nunca uso. Eu pensei, mudei um pouco a disposição, botei a bomba ali, ó, tem um acesso melhor, né? Não sei, vamos ver se eu consigo deixar ela retinha aqui, vou fazer uma base de madeira ali. Aqui tá tudo solto, eu só tô checando. Aqui o dessalinizador tem... talvez, porque ele realmente precisa ficar apoiado embaixo, né? E eu tô pensando em botar uma borracha aqui, botar um isolamento para vibração embaixo, que ele vai ficar apoiado o peso aqui, mas eu prender ele na lateral aqui, ó, com parafuso passante, porque aí eu não preciso colar uma madeira ali para tirar. Acho que vai ficar mais tranquilo também quando precisar fazer uma manutenção. Acho que eu vou fazer isso.
pensando num jeito assim que seja fácil de tirar daqui também, para fazer uma manutenção sem muita bagunça. Então as mangueiras um pouco soltas, um pouco de mangueira a mais, né? Para conseguir deslocar. Vamos ver o que dá. Tá, então início. A água entra por isso aqui. Eu preciso das conexões que vão aí, que são essas aqui, ó. Pô, era mais legal que se fosse reto ali, hein? Vamos ver se tem aqui, né? Falta botar um teflon ali. Aqui vem a água do mar, aqui vai entrar nessa válvula de não retorno e aqui vai entrar depois a água doce pressurizada. Lá vai por a bomba. Então, cara, já vou começar colocando aqui, ó. Isso aqui vai entrar na entrada de água salgada, aqui vai pro desalinizador. No futuro eu vou fazer uma entrada nova para o desalinizador, mas para isso eu preciso subir o barco. Por enquanto, eu vou colocar ele na mesma entrada do motor, mas não pretendo ligar os dois ao mesmo tempo até fazer outra, porque pode entrar ar no sistema dos dois. Preparei já todas as roscas com teflon. Essa aqui é da válvula T que comanda a entrada da água doce ou salgada, que eu falei há pouco. Aí eu olhava, pensava um pouco, pensava de um jeito melhor de montar, porque vem conexões retas e curvas para você fazer da melhor forma possível. E o espaço ali não é exuberante. Uma dúvida bem constante e talvez a minha maior dúvida até hoje é que tipo de água eu posso usar o meu dessalinizador. Eu já ouvi pessoas dizendo que só é possível usar no mar aberto e pesquisando assisti vídeos de pessoas que usam há anos e se dizem especialistas no assunto dentro de uma marina na Baía de São Francisco, na Califórnia. Com o tempo eu comecei a identificar o que eu acho que é meio lenda e o que não é, porque na verdade depende de uma série de fatores e é difícil dar uma resposta exata. Mas entendendo alguns pontos que eu vou colocar aqui, dá para ter uma boa compreensão. E muito do que eu aprendi foi falando com o pessoal da IC e também com o Ricardo Verde da Schenker, que fabrica o Zen 30 e tem muitos anos de experiência projetando e prestando assistência a milhares de dessalinizadores pelo mundo. Um ponto importante é que, se bem instalado, com todos os componentes funcionando, mesmo que você use água com muita turbidez e sedimentos, inclusive alguns tipos de poluentes, ela vai sair limpa no outro lado. Até mesmo as moléculas de pesticidas são grandes demais para passar pelos furos de uma membrana de osmose reversa. Esse processo é usado também na indústria com essa finalidade, para purificar a água mesmo, e especialmente quando há contaminantes muito difíceis de se retirar. A grande questão é que os pré-filtros que são instalados antes da membrana para proteger ela vão entupir muito mais rapidamente, e algumas substâncias como óleos podem passar por esses pré-filtros e estragar a membrana, entupir ela, por exemplo. Por isso o dessalinizador dentro de marinas pode danificar se houver óleo na água. O uso de um separador de óleo reduz esse risco, coisa que eu não tenho aqui no balanço. Portanto, não pretendo usar em marinas, até porque nas marinas muitas vezes você tem água, né? O Zen 30 vem equipado com pré-filtro de 5 micra. A sugestão da troca do elemento é a cada 100, 120 horas de uso, mas isso vai depender muito da qualidade da água que você passa nele. Você pode usar outros filtros antes dele para melhorar a vida útil dos elementos ou usar em água um pouco mais suja. Por exemplo, usar um filtro de 50 micra e outro de 20 micra antes de chegar no filtro original. Mas vale a pena lembrar que qualquer filtro trabalha com um princípio estatístico. Os de 5 micra barram de 95 a 98% das partículas desse tamanho, por exemplo. Alguma coisa passa. Você pode se precaver com mais filtros, vai melhorar a vida útil, mas o dessalinizador em águas mais sujas vai ter algum impacto, especialmente se você não trocar frequentemente os filtros quando eles começam a ficar marrom claro. Outro ponto é que nem toda turbidez é igual. Corais suspensos são muito mais prejudiciais do que lama, considerando o mesmo nível de turbidez, claro. Então, é realmente algo muito difícil dar uma resposta objetiva, porque depende de muitos fatores. Que é um pouco decepcionante, eu imaginava um teste de turbidez e já me desse a resposta, mas a realidade é assim. Eu coloquei aqui no meu mais um filtro com uma vazão bem exagerada e um filtro maior, e eu vou ter uma experiência conforme esses meses passarem por aqui usando mais ele, mas de qualquer forma eu fiz água em Abrolhos todos os dias, onde havia uma transparência maravilhosa, mas também fiz em Santa Cruz, no Espírito Santo, nos dias em que a água ficava mais clara, de cor verde. Eu acredito que usar em água marrom, cheia de sedimentos, pode forçar um pouco mais o filtro do que você quer, e até ter uma chance de estragar um pouco mais cedo a sua membrana. Mas para ter uma referência mais prática, para boa parte das pessoas que estão assistindo, a princípio, usar em Paraty, Angra dos Reis, Ilha Grande,
longe das marinas ou muito perto do fundo das baías, com pré-filtros, é algo bem razoável. Eu acho que não vai ter nenhum problema. Só talvez não usar naqueles dias em que chove muito e que a água fica marrom. O Ricardo me falou também para evitar usar o desalinizador em lugares com muita presença de coral, se você estiver com menos de 6 a 7 metros de profundidade. O que era o caso em Abrolhos, por exemplo, mas lá eu estava profundo o suficiente para usar. Assim, de forma geral, o que ele me falou é não usar o desalinizador onde você não nadaria. O que, segundo ele, parece uma regra meio arbitrária, mas é o consenso de uma longa discussão entre vários profissionais do mundo navegando e usando o desalinizador por aí. Porque é muito difícil você ter os instrumentos necessários para ter um parâmetro mais específico no barco. Você não vai ter um laboratório no barco. Olhando com calma todo o material de instalação, senti falta de algumas peças e voltei até a Vitória para comprar mais um material. Isso me atrasou um dia, mas valeu bem a pena. Comprei aqui, um T melhor aqui, que tem um fluxo melhor para uma das partes ali, porque o outro que eu comprei, apesar de ter a mesma medida, a luz por dentro aqui, o espaço onde passa água, era bem mais reduzido. E também, que não precisava, era uma mangueira só de média pressão, que precisava 16 bar, a mangueira que eu tinha até tinha 20 bar, mas não tinha o núcleo de borracha, então pode ser que vazasse um pouco ali no espigão. Então eu comprei essa mangueira aqui, que é um exagero. Essa aqui é pra 45 bar, acho que vai dar. E ela é emborrachada, então ela vai pegar bem ali, que vai ser bom para evitar o pior vazamento que poderia dar ali, que é de água salgada, né, que é sempre ruim no barco. E um disjuntor, também sempre importante. Então segui instalando durante o segundo dia com o material novo. Tinha faltado algumas abraçadeiras também. Foi aí que comecei a instalar a parte elétrica também, começando pelo disjuntor para proteger o sistema. Com o disjuntor no lugar, liguei a alimentação no comando e os cabos que ligam a solenoide da água doce. Aqui já tá ligado, não tá ligado ainda na rede, né, mas assim, não tá ligado ainda o disjuntor, tá, mas já passei o cabo do positivo, do negativo, e aqui, né, entra a alimentação e aqui entra também a eletroválvula que controla o flush. Depois disso, estava pronto para testar. Outra questão é quanto tempo dura a membrana, que é talvez a parte mais cara do dessalinizador. Depende muito do modelo e do uso, mas o manual do que eu tenho aqui, do Schenker Zen 30, fala de 6 a 7 anos. Obviamente, isso depende muito do uso, da manutenção, mas tem algumas coisas que a gente sabe que reduzem muito a vida útil dela. O óleo, como a gente já tinha falado, mas também o cloro, que é comum a gente usar nos nossos tanques de água e que acaba sendo usado para o flush, que é a limpeza da membrana, que a gente faz sempre após cada uso do dessalinizador. A gente produz uma certa quantidade de água e usa um pouco dessa água doce para lavar ele de volta. Há um filtro de carvão ativado nessa entrada da água, mas o ideal é usar um produto sem cloro para limpar o tanque, para evitar riscos, como o AquaClean, que é a base de prata. Eu não consegui achar ele para vender aqui no Brasil e, gostaria. Eu, na verdade, estou procurando soluções para manter a asepsia do meu tanque sem cloro. Em regiões onde a água congela, é necessário invernar o dessalinizador, retirar da água e preencher com fluidos anticongelantes. Mas como a gente está no Brasil e eu estou sofrendo para não suar enquanto gravo esse negócio aqui, eu nem vou falar disso. Outra coisa que também estraga a membrana é não usar ela, ou pelo menos deixar ela secar. Aqui no Zen 30 tem uma combinação de botões que você aperta e ele sozinho realiza um flush a cada 15 dias, o que já previne esse problema se você viajar e deixar o barco sozinho. Aliás, o lado bom de ter um dessalinizador com bastante automação é que você não precisa se preocupar muito com essas manutenções. Diferente de um dessalinizador tradicional, onde você tem que apertar uma série de botões, virar chaves e tal para fazer o flush. Com esse aqui, um Zen 30 eu não preciso me preocupar tanto com isso. Ele faz boa parte, digamos, dessa manutenção, né, de flush e tal, sozinho. Tem combinações de botões que você aperta para fazer 1 hora de água, 2 horas, 3 horas, e no final ele faz o flush para você e tudo que é necessário. Troca a entrada de água salgada para doce, enfim, faz tudo. E essa automação resolve também um outro problema. Se você usar o dessalinizador em um estuário ou com água menos salina do que o mar, ou em água doce mesmo, em um rio ou lagoa, a bomba de alta pressão pode gerar muito mais pressão por causa da diferença de densidade da água e causar um dano mecânico na membrana. Como esse aqui já tem uma regulagem automática, eletrônica de pressão, não precisa se preocupar com isso. Eu pretendo usar ele dentro de rios, que não tem muitos sedimentos, como o Rio São Francisco, por exemplo, que tem uma água super transparente, e poderia usar na Lagoa dos Patos com os pré-filtros adequados.
Essa é uma outra vantagem de ter um dessalinizador com bastante automação, porque assim você não precisa fazer uma série de regulagens e que podem levar ao erro em algum momento. Agora tá na hora da primeira ligada, que tem uns procedimentos para fazer antes, assim, não pode, que tem que tirar, na verdade é para tirar o ar de dentro das mangueiras e do aparelho também, né? Então, primeiro verificar todos os componentes e mangueiras se estão conectados corretamente, já verifiquei. Verificar se o filtro de 5 micron e de carbono ativado, os cartuchos, né, estão instalados. Estão. The Seawater Inlet Valve. Tá ligado, tá ligado. Tá, por enquanto eu não instalei ainda o passa-casco, porque eu tô sem passa-casco aqui, então tem uma mangueira lá no paiol que eu jogo pra fora do barco, por enquanto. Assim como tem várias coisas aqui da elétrica aqui que já estão prontos, já tem um lugar para ficar, mas eu ainda vou ver se está tudo funcionando e tal, porque são lugares às vezes de difícil acesso, e aí depois eu vou fixar. Por exemplo, esse painel aqui, ó, bonitinho, vai ficar aqui no lado da cama, bonitinho. Vai dar para ligar a água deitado na cama, se for o caso. Checar se a bomba pressurizadora de água doce do barco está ligada, está. E a válvula cinza do filtro de carbono está ativada, está. Abrir a válvula de despressurização. Agora pressionar o flush por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou checar para ver se está vazando alguma coisa. Esse flush inicial é importante para tirar o ar do sistema, que ficou durante a instalação. Ela está tirando o ar do sistema, diminuindo o ar. Tá, o que fala agora? Ainda com a válvula aberta, tem que usar pushing on off. Depois de 2, 3 minutos, tem que fechar. Tá, mas qual dessalinizador é o certo para mim? Bom, quando você pensa em um dessalinizador, alguns aspectos são importantes. O tamanho, porque obviamente o dessalinizador tem que caber no seu barco. Onde eu coloquei o meu, praticamente não perdi nenhum espaço e encaixou perfeitamente. Mas o modelo Zen 50, que produz 50 litros por hora, já não caberia por ali, por exemplo. A segunda questão é o consumo de energia. E aqui entra o recuperador de energia, que é algo que só essa nova geração de dessalinizadores tem, o Zen 30 e os outros modelos da Schenker incluídos, e ela realmente faz a diferença. Dentro do recuperador de energia, há um mecanismo que recupera parte da energia da pressão gerada pela bomba, acionando o sistema hidráulico, que aí sim gera a alta pressão necessária para a membrana funcionar. Resumindo, ele não tem uma bomba de alta pressão, mas ele tem um sistema hidráulico que reaproveita parte da pressão perdida para criar essa alta pressão. E dessa forma, ele gasta só 4 watts para fazer 1 litro de água. Para fazer 100 litros de água, você gasta só 400 watts. Em um dessalinizador tradicional, você gastaria 2.345 watts. Quase 2,5 kW. Boa parte desses mais tradicionais só funcionam com corrente alternada, precisando geralmente um gerador. E um gerador razoável. 2.345 para 400 é menos. É quase 6 vezes menos. As placas solares aqui do balanço tocam tranquilamente isso. E nesses 12 dias que eu fiquei em Abrolhos, eu só liguei o gerador no último dia, porque ficou nublado um pouquinho. Isso que a gente fez água todos os dias. A gente gastava uns 160 watt-hora por dia. Se você precisar de um dessalinizador com mais produção em um barco maior, e provavelmente já tem um gerador, e aí talvez tenha sentido ter um dessalinizador AC. Mas para 30 ou 50 litros, nessa geração nova, com recuperador de energia, não faz sentido. E não ter o ruído de uma bomba de alta pressão é outra grande vantagem, porque elas geram bastante ruído e vibração. Pensa numa VAP, que tem uma bomba de alta pressão. É um barulhão, né? A terceira questão é qual o seu consumo diário e quantas horas por dia você está disposto a ligar o dessalinizador. Eu e a Ana por aqui, a gente vive bem com 20 litros de água para cada um por dia. Então, no tempo que a gente teve em Abrolhos, ligamos o Zen 30 um dia durante 2 horas, outro dia durante apenas 1 hora, intercalando. E a gente chegou lá com um tanque que tinha mais ou menos, estava 1/3 cheio, e a gente saiu com ele cheio para caravelas. E não me incomoda muito ficar com ele ligado o tempo inteiro, porque o nível de ruído ali embaixo da cama e tal é muito baixo. É mais ou menos o barulho de uma bomba pressurizada, que todo barco praticamente tem.
no sistema de água doce. Porque, basicamente, era isso. Bom, a gente aqui lida com 20 litros, mas para dimensionar um sistema para você, pensa em 30 litros por pessoa. Existem muitos tipos e marcas de dessalinizador, obviamente, mas para mim foi o Zen 30 da Schenker que tornou possível pensar em ter um por aqui. Tanto quanto espaço, quanto energia. Esse sistema de aproveitamento de energia, para mim, é imbatível. Produzir 30 litros de água com consumo só de 110 watts, o que na real não dá 10 amperes em 12 volts, é algo que torna completamente viável ter um dessalinizador em um barco pequeno. Mas não só no barco pequeno, porque quem é que gosta de gastar energia à toa e ocupar espaço desnecessário e ter algo mais barulhento num barco? Mesmo que você tenha um barco grande com um gerador enorme. A IC do Fábio e da Bruna representa a Schenker aqui no Brasil e eles são pessoas maravilhosas. Eu tive com eles no Boat Show e com a equipe também e foi muito legal trabalhar com eles, o que é uma coisa importante, especialmente quando você vai comprar um produto que tem um valor maior, que é ter um pós-venda legal com pessoas bacanas e honestas, e eu senti exatamente isso. E se você quiser saber mais sobre os dessalinizadores da Schenker ou vários outros produtos que eles representam aqui no Brasil, dá uma olhada no site deles ou no Instagram e entre em contato. Depois de segurar a ansiedade e fazer todos os procedimentos necessários previstos no manual para o comissionamento do dessalinizador, chegou o momento da epifania. Nossa, aí água doce. Olha lá. Vou tomar um gole. Docinha. Mas nunca mais que eu vou pegar um galão na vida. Mentira. Quer pegar um copo lá? Tem um cheirinho de café na da xícara. Puríssima, sem sedimentos. Maravilhosa. Vamos ver o que minha mulher acha. Tô impressionado. Vocês tinham que ver a cara dela, meu. É a melhor água que tem. É melhor que água mineral. Nenhum gosto. Zero gosto. Tô muito impressionado. Essa água aqui vai ser fantástica. Caraca! Não, é impressionante. Eu sabia que era. Agora é a primeira vez que estou usando, mas a água é sem gosto. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Cara, a água não tá uma água muito limpa aqui hoje. Tô fazendo mais de teste, assim, né? Mas a água saiu perfeita. Gosto muito bom. Tá funcionando direitinho ali. No início, claro, logo que eu liguei, alguns vazamentos tiveram. Mas e outro resto também, porque eu não gosto de apertar muito as abraçadeiras, porque pode machucar, demais pode machucar, né, a mangueira. Então, vazou em algumas, mas eu só dei o aperto final das abraçadeiras ali pra não ter... pra parar de vazar, e apertei, parou rapidinho também. Tá tudo funcionando. O barulho tem um barulhinho, mas é pouco, cara. E também agora, na verdade, tá aberto ali a câmera, porque eu quero deixar pelo menos 1 hora funcionando, olhando. Não tá aquecendo nada, nem o cabo, nem... Acho que foi sucesso. Daqui a pouco eu fechando a cama ali vai ser um barulho bem tranquilo. Por aqui sai água descartada, ó. Zero gosto. Boa pra caramba, meu. Muito momento de... Até minhas costas até começaram a dar uma aliviada já, assim, de não saber que vou ter que levantar esses galões ali em cima ali. E assim, meio improvisado ainda, começou a rotina de converter água salgada em água doce e potável aqui no balanço. Mais tarde terminei a parte elétrica e ainda faltava o passa-casco que eu não achei aqui em Vitória para instalar. Mas dá pra dizer que já é um sucesso. Eu acho que muitos velejadores no Brasil poderiam ter um dessalinizador, mas não tem por vários motivos. Um é certamente o custo ou o espaço, mas
Muitos têm medo de tomar a água dele, o que é um mito. Mesmo que você acredite que a água com pouco TDS dá problema, você pode adicionar um pouco de sal nela. Ou outros imaginavam, como eu, que é muito complicado pôr em um veleiro de um tamanho médio ou que consome muita energia. Essas duas últimas questões, tamanho e energia, eram realmente um problema, mas isso mudou bastante com essa nova geração de dessalinizadores. A energia necessária reduziu em 6 vezes, o que não é pouco. É um tipo de mudança na tecnologia que torna as coisas impossíveis possíveis e criam, de certa forma, a vida em um veleiro no século XXI, que é muito mais fácil e confortável do que costumava ser. Afinal, hoje a gente tem internet em qualquer lugar, baterias de lítio que armazenam muito mais energia e duram muito mais, e uma autonomia de água doce praticamente infinita. Mas de fato, fora dos números, watts, amperes, litros e unidades de pressão, o que muda na vida real com o dessalinizador? A gente ficou 12 dias incríveis em Abrolhos, que foram muito mais leves e mais preocupados do que seriam sem uma fonte de água doce. A gente não esbanjou água, mas tomou uma boa ducha a cada banho de mar, e foi mais de um por dia. Cozinhamos sem muita preocupação com a água, podemos limpar o barco mais frequentemente e tudo ficou com um ritmo menos preocupado e sem precisar ligar o gerador, o que é algo que particularmente me irrita um pouco. Ter um dessalinizador aqui na costa brasileira vai me ajudar em muitas situações. Já está sendo incrível, mas vai ser mais ainda quando eu sair do país, no Caribe, por exemplo, onde a água de muitas cidades é dessalinizada. O acesso é mais difícil e é mais caro conseguir água. Sem falar de outros lugares isolados aqui no Brasil, como Abrolhos, que a gente ficou por muito mais tempo e com muito mais tranquilidade. Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar, clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.